Muito bem, pessoal, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje falando sobre Golden State Warriors e Utah Jazz, né? O Golden State vindo de back-to-back, né? Vindo de um amasso contra o OKC, né? Um amasso sofrido, no caso, né? Contra o OKC lá no Chase Center. O Golden State encarou o Utah Jazz hoje, Golden State que havia poupado seus titulares para o jogo de hoje, né? Botou todo mundo em quadra, botou Curry, botou Butler, botou Green. E mesmo sofrendo, né, especialmente no primeiro tempo, o Golden State conseguiu sair com a vitória, 123-114. Golden State chega à sua 19ª vitória na temporada, né? Mas não foi fácil, tá? Não foi nada fácil, né? 6ª vitória nos últimos 8 jogos também, importante pontuar. Mas não foi um jogo fácil não, bicho. Foi um jogo duro pro Warriors. Primeiro tempo muito difícil, né? O Lauri Markkanen, cara, destruiu o Warriors no primeiro tempo, né? Foram 21 pontos com 9 de 12 nos arremessos, né? Um primeiro tempo quase perfeito do Lauri Markkanen, né? O Warriors ainda teve que lidar com a expulsão do Draymond Green ainda no primeiro tempo. O Draymond Green, né, tomou 2 técnicas por reclamação com a arbitragem, normal, né? E foi expulso no primeiro tempo, o que prejudicou bastante, né, o Golden State, ainda mais em termos defensivos, né? Perdeu o melhor defensor deles, né? O Warriors foi pro intervalo perdendo por 7. Então não foi um começo de jogo fácil pro Golden State. Mas no segundo tempo o Golden State cresceu. E cresceu muito por conta do seu franchise player, do senhor Stephen Curry, né? O Curry fez um segundo tempo, bicho, surreal. O que esse cara fez no terceiro quarto é inacreditável, assim. Estamos falando de um Curry que no terceiro quarto meteu 20 pontos com 4 de 6 no perímetro. 20 pontos em 11 minutos. Dos 42 pontos que o Warriors marcou no terceiro quarto, 20 vieram do Curry. Mas é quase metade. Quase metade dos pontos do Warriors foram do Curry. Um absurdo o que esse cara fez. Um absurdo. E com ele jogando nesse nível, o Golden State conseguiu, né, virar o jogo ali no terceiro quarto. Né? Primeiramente virou aos 7, depois de uma bola de 3 do Curry. E o Jazz retomou e tal, mas aí faltando 2 e pouco para acabar, o Warriors voltou a virar de novo com uma bola de 3 do Curry. E aí o Warriors foi pro quarto período vencendo por 4 pontos, se não me engano. E aí no quarto período quem apareceu bem foi o Butler, né? O Jimmy Butler abriu muito bem o quarto período, né? Ali nos minutos sem o Curry, ele apareceu ali, comandou o time, o que vem sendo, né, uma tônica dessas últimas vitórias do Warriors, né? Isso aconteceu em basicamente todas as vitórias. O Curry ia lá, construía vantagem no terceiro quarto, ou botava o Warriors próximo no placar no terceiro quarto, e no começo do quarto período, com o Curry no banco, o Butler ou aumentava a vantagem ou consumava a virada, né? Isso aconteceu em quase todas essas vitórias que o Warriors teve nas últimas 8 partidas, e hoje não foi diferente, né? O Curry deixou o jogo com o time vencendo por 4, e quando ele voltou, o Warriors estava vencendo por 9. Né, muito por conta dos ótimos minutos que o Butler teve comandando o time ali junto, né, de Will Richard, junto de Quinton Post, que fez um ótimo jogo, tá? É óbvio que o Curry é quem mais vai chamar atenção, é quem mais vai receber elogios, mas o Quinton Post fez um jogo muito bom, viu? Moleque ali, ó, 23 minutos, 15 pontos, 3 bolas de 3, plus-minus de mais 14, segundo melhor plus-minus do time, fez um ótimo jogo. Fez um ótimo jogo com o Quinton Post. Gostei muito do jogo dele. DeAndre Melton fez um ótimo jogo. Will Richard teve ótimos minutos. Né? Hoje foi um bom jogo do Golden State. Defensivamente, eu acho que o Warriors não foi tão bem assim, né? Tanto que tomou 114 pontos, né? Cedeu pro Jazz mais de 50% de aproveitamento e tudo. Então o Warriors teve suas questões defensivas durante o jogo. Muito também pela expulsão do Draymond Green, é óbvio que isso teve um impacto muito grande. Mas ofensivamente eu gostei muito do que eu vi do Golden State durante toda a partida. Óbvio que no segundo e no terceiro quarto o Warriors foi muito bem. O quarto período do Warriors também foi bem na parte do ataque. Mas eu gostei, cara. Eu gostei do que eu vi do Golden State. Acho que foi uma partida boa, né? Ainda mais vindo de back-to-back e tudo. Mas é que poupou contra o Thunder, né? Então o cansaço não teve tanto impacto aqui. E beleza, eu sei que vai vir muita gente falando: aí, Luiz, você criticou o Steve Kerr por ter poupado contra o Thunder? Olha aí, venceu o Jazz. Beleza, parabéns. O plano do Steve Kerr era esse. Era
tomar a tunda do Thunder, poupando os titulares para tentar vencer do Jazz. Conseguiu, ok. Mas isso não muda o fato de que, pra mim, ele não deveria ter poupado contra o Thunder. Pra mim, deveria ter jogado a Vera, cara. Eu sou contra. Ainda mais porque o calendário do Warriors agora não é um calendário tão difícil como foi há tempos atrás. Dava pro Warriors ter jogado no talo nesses 2 jogos. Dava pra ter jogado. E dava pra ter saído desse back-to-back com 2 vitórias. Ah, mas não tinha como ganhar do Thunder. Cara, tinha como. Tinha como em casa, com o time titular, o time vindo no momento bom, sabe? Vindo de vitórias seguidas. Um Thunder que desde o Natal não é o mesmo Thunder do começo da temporada. É um Thunder um pouco mais... Eu não vou dizer frágil, mas é um adversário um pouco mais acessível. O Thunder pós-Natal é um time mais acessível, entendeu? É um time que quase perdeu pro Hawks, né? Entendeu? É um time que defensivamente não vem sobrando como tava sobrando antes do Natal. Então, eu sigo achando que foi um erro o Golden State ter poupado contra o Thunder. O Golden State simplesmente abdicou de um jogo, em casa, vindo de vitórias seguidas. Eu sou contra isso. Mas o plano do Steve Kerr era esse e beleza, conseguiu, venceu, show. Não muda o fato de que pra mim não deveria ter poupado contra o OKC. Mas enfim, é isso, é uma boa vitória contra um bom time, dentro de casa. Golden State aí 2 jogos acima dos 50% de campanha, 11ª vitória em casa. Stephen Curry jogando muita bola, Jimmy Butler, mesmo sem ter tanto volume de pontos, fez um jogo extremamente completo, extremamente correto. E quando precisou dele assumir o ataque, ele fez isso muito bem no começo do 4º período. Draymond Green, assim, é uma loucura, né? A quantidade de vezes que esse cara deixou o Warriors na mão nessa temporada são incontáveis vezes. É um dos motivos que, inclusive, eu acho que o Warriors deveria trocar o Draymond Green, né? Mas não vai fazer isso. O Draymond Green não vai ser trocado, ele tem carta branca para fazer esse tipo de coisa. Num jogo em casa, depois dele ter sido poupado na noite anterior, ele é expulso e tá tudo bem. O Steve Kerr não vai falar nada pra ele, porque é parça. E é isso. Quinton Post fez um ótimo jogo. O banco do Warriors contribuiu com o Gary Payton, com o D'Anthony Melton, com o Will Richards. Hoje o Podziemski não fez um bom jogo. Não fez, mas ele vem fazendo bons jogos, então acho que dá pra dar uma passadinha de pano. Foram 8 assistências, né? Sem nenhum turnover. Ele ajudou. Pontuou pouco. Teve um aproveitamento horrível nos arremessos, mas ajudou com as assistências. Jackson Davis teve bons minutos, gostei do jogo do Jackson Davis. O Gui Santos teve pouco espaço hoje, né, cara? Foram apenas 8 minutos pro Gui. Conseguiu um roubo de bola, deu 2 assistências, mas não teve muito espaço. E é isso. Boa vitória pelo lado do Jazz. Destaque basicamente pro Markkanen e pro Keyonte George, né, o que vem sendo o padrão do Jazz. Lauri Markkanen 35 pontos, jogaço do Lauri Markkanen, muito volume, né? 27 arremessos tentados, né? O Keyonte George tentou 18, acertou 7, foram 22 pontos para ele, com 9 assistências, mas hoje ele foi muito mal cuidando da bola, foram 7 turnovers pro Keyonte George, né? Muito mal. Kevin Love veio para 10 rebotes. Você teve... e basicamente esses foram os destaques, né? Não dá não tem outros que dá pra destacar, não. Hoje não teve Nurkic, né? Hoje eles não tiveram Yusuf Nurkic, que vem fazendo uma boa temporada, fez falta. E é isso. Vitória do Golden State. Golden State hoje tá em zona de mando de quadra de play-in, né? Vamos ver se o Warriors consegue subir aí nos próximos jogos. O Warriors que vai ter uma tabela acessível, né? Tipo assim, né? Pega agora na sequência Clippers na terça, na madrugada, né? De segunda pra terça. Bucks na madrugada de quarta pra quinta. Sacramento na madrugada de sexta pra sábado. Aí pega Hawks, Blazers. Aí depois tem jogo contra Charlotte. Cara, é um mês de janeiro bem acessível pro Golden State, mano. O Golden State pode dar uma farmada boa nesse mês de janeiro. Pode dar uma farmada boa. Vamos ver se vai conseguir. Mas enfim, é isso, minha gente. O que você achou do jogo? Manda nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo. Fica ligado porque hoje ainda tem mais conteúdo pra sair. Daqui a pouco tem Switch TV Show repercutindo todos os jogos da rodada. Então, te espero. E obrigado pela audiência. Dá uma olhadinha aí na descrição que vai ter algumas coisinhas interessantes pra você, como por exemplo o meu cupom de desconto lá na Centauro. Cupom SWISH10 te garante 10% de desconto, então aproveite. E valeu, gente. Um abraço, beijão e tchau.